Bom dia a todos. Bom dia. Depois dessa harmonização, nossos corações chegam no ponto, uma vibração ótima, né? Ô, gente, esse mês é o aniversário da casa. Então, a gente tem falado muito aqui do nosso mentor, irmão da mesa. Hoje o seu mês vai abordar mais uma tarefa de hoje, vai abordar mais uma passagem, mais um caminhar dele, e a gente aprender, né, quem é que está nos dando essa oportunidade de estar aqui, buscando melhorias, buscando conhecer a nós mesmos, buscando conhecer o Evangelho e melhorar as nossas passadas, né? Isso é o que mais é importante, é se a gente ser amanhã melhor do que hoje. Isso é o mais importante. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade, a nosso irmão milanesa e sua equipe, e agradecer a Nossa Senhora que nos protege, que nos defende, né? Que é a nossa mãezinha querida, porque sem eles a gente estaria muito mais perdido do que estamos, né? Então vamos agradecer a toda a bênção que a gente recebe todos os dias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo que o Espírito nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A palavra, meu irmão. Pessoal, bom dia. Vamos continuar as nossas tarefas aqui da comemoração do aniversário, né, da casa, a fraternidade, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Ela completou 32 anos, né, como nós já dissemos aí na semana passada, no início da semana. Foi fundada em 1991. E hoje nós estamos terminando a semana do aniversário. Domingo passado a Cristina fez um estudo sobre o jovem mancebo rico, né? Vocês estavam aí, se lembram que o mancebo rico, ela terminou dizendo
da tragédia que aconteceu com ele, né? O nascido rico. Eu vou lembrar aqui a passagem do Evangelho de Mateus, para que a gente contextue direitinho. Eis que, se aproximando, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um reino no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 19, de 16 a 23. Então, a Cristina comentou essa passagem, né, nesse estudo, que esse jovem rico, jovem atleta, né, envolvido na sociedade israelense, o jovem orgulhoso até da sua posição, vaidoso, com certa vaidade, mas era um jovem bom, já seguia os mandamentos, já estava cumprindo a lei divina, não fazia mal a ninguém, respeitava todos os mandamentos. Então ele achava que já estava próximo, pronto para ir para seguir Jesus. E Jesus, sabendo disso, sabia que ainda lhe faltava uma qualidade a adquirir, uma virtude, que era o desapego. Ele ainda era apegado a essas coisas. Ele era um jovem envolvido na sociedade, atleta, estava se preparando para as Olimpíadas lá contra Roma, Olimpíadas de grande importância política, inclusive, porque era uma competição entre os judeus e os romanos que dominavam tudo, e ele estava altamente preparado para essa competição. Quando Jesus falou para ele vender tudo, deixar tudo para os pobres e segui-lo, a vaidade e o apego se deu nele travado. Ele até ia, mas pode esperar um pouco, né? Como assim? Deixa que vou ter agora a competição. Estava uma semana da competição. Jesus falou: infelizmente não posso esperar. Ele saiu triste e foi embora. Mas aquela era coisa na cabeça dele, que ele já estava preparado e era o que ele queria realmente. O coração dele já batia forte para que ele seguisse Jesus. Aí uma semana depois, nas competições, eis que acontece o acidente e ele é morto sob as patas dos cavalos. Ele corria na bica. E aí ele é acolhido, né, no plano espiritual. E aí nós vamos agora falar sobre a continuação da história. Então esse jovem partiu de volta ao plano espiritual e o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, houve o processo das grandes navegações, quando Jesus intervindo aqui no Brasil, na colonização, né, se a gente pegar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver como foi esse princípio, né, essa atuação da espiritualidade
dando força e ajudando, indicando, inclusive, empurrando os portugueses, né, para os descobrimentos, em função da expansão, né? O Brasil já estava sendo preparado para ser a pátria do Evangelho, e aí, nos 15 séculos depois, no século XV, nos idos lá de 1600 e pouco, nasce numa família da Espanha, Fernando Miramês de Oliveira, que era esse jovem que tinha desencarnado. Então demorou-se 15 séculos para ele ter nova reencarnação. É o que nós conhecemos. A gente não conhece nenhuma reencarnação antes dessa, né? E aí, esse jovem nasceu na Espanha. Sua mãe era francesa e seu pai era português. Ricos, uma família rica. E ele é um jovem inteligente, estudioso, bem aprofundado na história, estudioso da história, principalmente das descobertas, né, das novas descobertas, envolvido emocionalmente com a colonização que acontecia nas terras novas, especificamente aqui no Brasil. Já tinha passado 100 anos mais ou menos que o Brasil tinha sido descoberto, né? Foi lá no ano de 1600 e poucos que ele nasceu, e ele sempre envolvido nesse estudo das novas terras, na colonização. Ele tinha notícia dos índios que aqui habitavam, dos escravos africanos que para cá foram trazidos, né? Então ele se preocupava muito, ele era muito envolvido, e ele era assim, né? O coração dele batia forte para que ele viesse a conhecer essa terra pessoalmente, e ele já a conhecia de sonhos, porque ele gostava tanto, ele estava tão envolvido que, em desdobramento de sono, ele vinha parar aqui nas terras brasileiras. Ele já convivia com os índios, com os escravos, já se achava emocionalmente ligado a essa gente. Então ele tinha muita vontade de aqui estar pessoalmente no Brasil. E acontece que ele, como era de uma família influente, né, rica, ele tinha amizade com o rei da Espanha, o rei, como é que chama? Felipe IV, o rei da Espanha. E o rei era amigo dele. Eles tinham um contato de amizade, né, bem estreito. E certa vez o rei gostava dele, porque ele sempre foi um rapaz honesto, seguidor das leis, proativo, ajudava todo mundo, mas o rei ainda achava que ele tinha um defeito, que ele precisava de exercitar a parte da violência, vamos assim dizer, de ser mais duro. Ele era muito tranquilo, de ser mais brigador, coisa que ele não era, ele não pensava nisso, em ser brigador. E o rei, certa vez, chamou para uma conversa e propôs a ele o seguinte: meu Fernando, nós, os portugueses, estão cada vez mais famintos pelo ouro, né? Já estão devastando as terras, as novas terras descobertas, a terra de Santa Cruz, e nós precisamos de mandar um emissário lá para aquelas terras, para poder ser os meus ouvidos e os meus olhos lá naquelas terras. O rei da Espanha estava preocupado, já queria também participar dessa exploração que acontecia aqui no Brasil pelos portugueses. E o Fernando ficou ouvindo, e o seu íntimo, ele começou a ficar já aceso, né? Então ele falou: eu preciso mandar alguém para lá para que seja meus ouvidos e meus olhos. E eu pensei em mandar você para lá, você é uma pessoa
né, todos os requisitos, amigos. Então você seria o embaixador nosso lá nessas terras. Aí o Miramês, o Fernando Miramês de Joinville, ele já sabia das intenções do rei, mas ele ficou satisfeitíssimo porque o sonho dele ia se concretizar, ele ia vir aqui pessoalmente. E aí, em 1649, ele desembarca nas costas de Pernambuco. Fernando desembarcou. Na viagem, ele já era amigo de todo mundo do lado do navio, dos remadores, dos trabalhadores. Ele se envolvia com todos eles, com aqueles escravos que eram destinados a remar, né, lá no barco, e ele já era amigo de todo mundo. Então ele desceu aqui nas terras brasileiras. A primeira coisa que ele fez foi tirar as sandálias e caminhar descalço pela areia da praia, sentindo o contato e aquela transferência de energias. E ele veio seguindo, e junto a ele veio receber, os índios vieram recebê-los, e os índios vieram gritando, né? Babaji, Babaji, que era uma entidade espiritual, o mentor daquela tribo, né? Era uma espiritualidade, uma entidade espiritual que era amigo da tribo, que o pajé mantinha contato mediúnico e via aquela entidade, e aquela entidade vinha do lado do Miramês, caminhando. E aí todos os índios já chegaram abraçando o Miramês por causa da presença da entidade, e ele imediatamente se misturou àquele povo e foi muito bem recebido, e satisfeito da vida, logo começou a trabalhar junto com aquele pessoal todo, com os índios, com os escravos, dedicado à causa dos escravos e dos índios. E por ali, logo ele se transformou. Em pouco tempo ninguém conhecia aquele jovem europeu, porque ele já estava como se fosse nativo, já tinha tomado aquele sol bronzeado, já tinha se queimado, os cabelos já estavam, já parecia com os nativos, já estava totalmente integrado ali, junto dos nativos, e trabalhando em função de ajudar todos eles, né? E ele transmitia as suas notícias lá para o rei, mas ele só transmitia as notícias que trariam benefício para cá. As notícias poderiam ser contra o povo, né, e o Brasil, ele omitia, não falava para o rei, não. Então ele era aquele olheiro do rei, mas que veio sabendo exatamente o que ele queria. Ele não ia trabalhar para o rei, mas e sim para o povo daqui, os índios, os escravos, os brasileiros, tão envolvidos que ele estava emocionalmente, de coração com a terra. E aí, os escravos, eles, quando chegavam à idade mais adulta, mais madura, né, de velhice, né, que não conseguiam mais trabalhar, todos eles eram retirados para uma espécie de colônia, onde eles ficavam vivendo ali. E os seus dependentes continuavam trabalhando, e o Miramês fazia ia com os escravos que trabalhavam visitar, sempre ia visitar esses idosos lá, avós, pais dos escravos, e sempre com a palavra de conforto, sempre ajudando, sempre confortando a todos. Ele ficou sendo conhecido como o Pai Branco pelos índios. Então ele trabalhava incessantemente
para que tudo pudesse estar bem. Aí desembarcou lá em Portugal também. Deixa eu ver se eu acho um pedaço que eu esqueci o nome. Em 1653, lá no Maranhão, desembarcou um político, um pregador, representante de Roma e de Portugal, Padre Antônio Vieira, que era o que o rei da Espanha temia, que ele era político forte, né? E em seus famosos sermões acionava forças desconhecidas e dominava com facilidade aqueles que o ouviam. Era esse homem que Filipe IV, o rei da Espanha, temia que viesse ao Brasil. Em cumprimento à missão que estava incumbido, comunicava ao seu soberano, né, como eu disse, os acontecimentos que poderiam ser benéficos ao Brasil, omitindo notícias que poderiam prejudicar os povos que nele já lançavam raízes, já que ele estava totalmente envolvido com o povo. Com o passar do tempo, e por um impositivo do progresso, tudo foi mudando, e assim acontecia com os conceitos e interesses. E isso agradava sobremodo ao nosso personagem, que já tinha nos índios e nos escravos a sua própria família. As coisas foram se adaptando, foram se ajustando, né? Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio forte lembrança da pátria distante, onde dispunha de inúmeros e valiosos bens. Então o Fernando Miramês, ele começou a lembrar lá da Espanha, onde ele tinha inúmeros e valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma voz suave, como se nascesse dentro da sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende todos os teus bens, distribui entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Surpreso, ele sentia que aquela voz era a sua conhecida. Ele já lembrava daquilo. Mas de onde? Parecia-lhe que já a escutara antes. Mas quando? Achava-se perdido no oceano dos céus. Contudo, a voz fez-se ouvir novamente. Fernando, disse a voz, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados da tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado das tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Isso a voz falou para ele. Miramês, então, ele resolveu e enviou uma procuração para os amigos de sua confiança, lá na Espanha, autorizando que eles dispusessem, vendessem todos os seus bens e distribuíssem para os pobres a riqueza, o dinheiro. Ele não chegou a ficar sabendo o que foi feito nas suas riquezas, ele nem procurou saber. Passou a viver em um estado de consciência tranquila. Então aí a consciência dele já ficou mais tranquila. A única riqueza que acompanha seus portadores, eternidade afora, que é a consciência. É o que o Espírito leva quando desencarna. Nós levamos aquilo que está na nossa consciência, as nossas obras, sejam boas ou más. Aquilo que... Então, a consciência dele estava assim, tranquila, né? Após aquelas providências, sua vida em muito mudou. Aquele homem culto e fascinante foi descoberto pelos catequizadores entre os índios e os escravos africanos, como pastor de 2 rebanhos. Alguns índios e negros não se davam bem, hostilizando-se mutuamente,
trabalhando arduamente pela aproximação e convivência das duas raças, em pouco tempo seus esforços eram coroados de êxito. Quando índios e negros festejavam juntos as suas tradições, unidos pelos laços da amizade e do sofrimento. Miramês então passou a frequentar o grupo de catequizadores, por encontrar ali o campo propício para a prática das suas ideias. Então ele já começou a se envolver com os padres, catequizadores, aquele pessoal que vieram para o Brasil com esse objetivo, né? Ele se juntou a eles. Como resultado desse trabalho e esforço conjunto, mais tarde ele foi responsável pela promulgação em 1680 da Lei de Proteção dos Índios. Então ele foi um grande responsável pela aprovação dessa lei. Antes de terminar, então, como eu disse lá no início, né, antes dele terminar a sua missão aqui no Brasil, a sua participação junto aos espíritos simples e sofredores, vamos só relatar um fato aqui que ocorreu. Junto com os jovens escravos, em vez por outra, ele recebia permissão para ir lá visitar os avós e os idosos, né, como eu disse. E o Miramês ia com ele. Então ele começou a ser chamado de Pai Branco, Filho do Sol e o Homem que veio da Luz. Ele era conhecido lá. Miramês, ele teve um processo uma vez que ele estava lá visitando esses índios, passando lá naqueles caminhos da floresta lá, naquelas terras, ele foi picado por uma cobra venenosa. E aí ele tinha um cordão que ele tinha recebido da sua mãe. E esse cordão era a mãe dele deu esse cordão para ele, falou que esse cordão para ele usar constantemente, porque esse cordão era um cordão que ia ser útil para ele. E nesse momento que ele foi picado pela cobra, ele lembrou da mãe dele, lembrou do cordão e amarrou o cordão na perna onde tinha sido picado para poder estancar, né, não deixar o veneno circular. E ele foi abolido por uma mulher que trabalhava, ela era uma espécie de benzedeira lá, uma pajé, que tinha também 12 mediúnicos, né? E essa benzedeira sugou o veneno da mordida da cobra e cuidou dele. Então ele passou por esse processo, ficou lá um tempo lá com os índios. Esse foi o que aconteceu. E esse cordão que foi o que salvou a vida dele, porque amarrou lá no ferimento. E o Miramês ficou trabalhando incessantemente por essas terras, por esse povo, por esses índios, doando o melhor de si, a sua paciência, a sua tolerância, o seu interesse em ajudar, fazendo de tudo que seguia, que mandava a lei divina, o que Jesus queria. Então ele ali já estava seguindo Jesus. Ele já tinha vendido as suas posses, ele já tinha tirado de si o apego, já não era pegado mais. Era a única coisa que faltava. E aí, desse jeito, feliz de estar aqui na terra brasileira, ele desencarna. E no desencarne, no momento em que ele desencarnou, ele percebeu a presença da mãe dele, que chegava para pegá-lo, junto com uma entidade que ele não julgava merecedor dessa honra, dessa entidade que vinha com a mãe dele. Ele não citou, não falou quem era essa entidade, uma entidade de luz. Algumas pessoas, né, da doutrina, estudiosos, acham
que era Bezerra de Menezes, que veio receber o junto da mãe dele. E aí ele é envolvido nos braços da mãe e parte para o plano espiritual. E de lá do plano espiritual, ele se transforma, não, já era esse espírito de luz, que sempre trabalhou e trabalha em benefício da divulgação da doutrina, em benefício dos ensinamentos, da catequização do povo brasileiro. Fernando Olivídio Miramês. Ele responsável também, junto com Mesmer, pela fabricação da pomada do vovô Pedro, que nós temos aqui na casa, que auxilia, para quem conhece, é uma pomada milagrosa, que em outro momento nós vamos falar sobre essa pomada. Dá um estudo, uma hora de estudo falar sobre ela, mas ele também é responsável. Miramês, editor, escreveu muitos livros para nós, nossos ensinamentos em obras subsidiárias importantes, como Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, Horizontes da Vida, Segurança Mediúnica, os livros da Iniciação, Viagem Astral, Maria de Nazaré, muitos livros, Francisco de Assis. Então tem muitos livros que Miramês traz para nós, grandes ensinamentos. Filosofia Espírita é uma enciclopédia de 20 volumes que é subsidiária do Livro dos Espíritos. A cada pergunta e resposta do Livro dos Espíritos tem um complemento estudioso lá, um comentário de Miramês a respeito daquela pergunta, daquela resposta da espiritualidade. Então, essa coleção, Filosofia Mediúnica, Filosofia Espírita, 20 volumes, como também tem a Filosofia Mediúnica, que ele é em cima do Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tem lá suas questões, e cada uma dessas questões tem um comentário do Miramês também, na Filosofia Mediúnica. E também nós temos outras obras dele, tem muitas outras obras importantes que a gente tem do Miramês, e que a gente estuda, o livro Médiuns, a gente até está estudando ele aí no nosso grupo mediúnico. Então, assim, esse espírito de luz que fundou essa casa há 32 anos, quando a nossa irmã Aparecida, que morava aqui em frente, médium que ela recebeu a primeira comunicação dos espíritos superiores, orientando a edificação dessa casa. E Miramês, junto com a espiritualidade, a equipe de Miramês, uma equipe de espíritos altamente superiores e bons mesmo, irmão Zé Grosso, Palminha, eu posso esquecer algum, mas os mais, a gente tem mais contato, Palminha, Zé Grosso, aqueles espíritos da Caiena que lida com a natureza. Então tem equipe grande, irmão Carlos, que faz as orientações espiritual. Todos estão sempre aqui nos ajudando, sempre trabalhando para que essa casa possa ser um local de acolhimento e de ajuda a todos que aqui se aportarem. Independente daqui dessa casa de Miramês, tem outras casas espalhadas pelo Brasil, cujo mentor é o Miramês também. Então ele trabalha incessantemente em benefício de todos que aqui entraram, de todos nós. Então nós sabemos que essa casa está sempre preparada. A partir do momento que a gente adentra aquela porta, nós começamos a receber as energias positivas, auxílio da espiritualidade. Nós recebemos aqui nessa sala de reunião os passes necessários, magnéticos, necessários a cada um de nós. A espiritualidade está atuando com cada um particularmente,
não é nem necessário a gente entrar naquela cabine para tomar o passe. Só aqueles que se sentirem mais fortalecidos se entrarem lá, tudo bem, a gente entende e vão receber os passes lá específicos. Mas aqui a gente já recebe. Todos nós que estamos aqui sentados, assistindo a palestra, fazendo a palestra, lá na recepção, na biblioteca, lá nas salas de evangelização, todos estão recebendo, nesse momento, no momento do estudo, os passes magnéticos necessários a cada um, especificamente. A espiritualidade conhece todo mundo e transmite as energias que cada um precisa. Então a gente sai daqui sempre revigorado, né? Sempre melhor do que a gente entra. É claro que quando a gente coloca o pé lá fora, a gente não pode ser o sim, sim, não, não, né? A gente não pode ser o não, porque é aquele assim, o sim que vira não e o não que vira sim. A gente sai lá e volta até a vida normal de novo, fazendo tudo aquilo que traz os malefícios para a gente. Então nós precisamos ter essa ideia, essa compreensão, que o passe que a gente recebe, a ajuda espiritual que nós recebemos, ele vai nos ajudar, vai nos trazer melhora, bem-estar, mas nós precisamos de manter a nossa mente constantemente bem posicionada, bem sintonizada, né, a mente elevada. Nós não podemos deixar a nossa mente baixar o nível de vibração. Por isso Jesus nos orienta: orai e vigiai. Vigiai e orai. Vigiai primeiro, porque a gente, quando surgir na nossa mente aquelas vontades ou ideias que a gente sabe que não são adequadas, a gente lutar contra. Se for difícil, a gente ora, pede ajuda espiritual. Nós temos o nosso anjo de guarda que está sempre do nosso lado. A partir do momento que eu resolvo levar meu pensamento ao Deus, nosso Pai maior, que sempre nos ajuda em todos os momentos, e pedir força e coragem, e entendimento, e orientação, para que a gente possa lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades inadequadas que nós adquirimos. Todos nós temos, nós viemos lá de datas remotas, viemos reencarnando, cometendo erros, cometendo acertos. A vida é essa. Todos nós somos filhos de Deus, mais ou menos na mesma faixa vibratória, nós estamos aqui no mesmo barco. Todos temos defeito. Uns conseguem lutar contra esses defeitos com mais facilidade, alguns têm mais força de vontade, mas sempre que a gente sente que está fraquejando à frente de uma ideia ou de uma vontade que não é muito boa, que a gente sabe que vai nos prejudicar, a gente ora e nosso anjo de guarda e os outros espíritos que nos rodeiam, espíritos amigos, nos ajudam, nos dão força para que a gente consiga vencer as dificuldades. Então é o vigiar e orar de Jesus. Então, e a gente vai caminhando assim. Então não adianta muitas vezes eu chegar aqui na fraternidade me sentindo mal, porque esse mal que eu estou sentindo muitas vezes é fruto de uma invigilância minha, de uma sintonia inadequada minha, sintonia mental, alguma ideia que surgiu, uma raiva que eu tive de alguém que eu não consegui dominar, alguma coisa parecida que eu chego, que está me afetando o organismo, né? Porque o mal vem de dentro. Então essas energias a gente recebe lá no corpo espiritual e elas se propagam para o corpo físico e a gente começa a sentir os efeitos. E a gente vem aqui, assiste uma reunião, recebe esse passo magnético, essas energias vão ser retiradas do nosso corpo espiritual, vão ser ali colocadas novas energias e a gente se sente bem. Mas quando a gente sai lá fora, a gente volta a ter raiva de novo, a gente volta
a pensar da mesma forma. Aí essas energias negativas a gente começa a assimilá-las novamente. Então não adianta, nós temos que ser coerentes, nós temos que estar sempre nos pensando, contando até 3 antes de tomarmos qualquer atitude, porque a tentação ela está dentro de nós, ela não está lá fora. A gente tem tentação a qualquer momento, ela está dentro de nós. Qualquer coisa que aconteça que nos faz lembrar de algum fato, de alguma atitude que já tivemos em outras vidas, que está ali armazenado na nossa intimidade, faz voltar à nossa mente, faz a gente se lembrar. E essa é a tentação. Por isso, o vigiai, que quando surgir na nossa mente uma vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que não é boa, a gente lutar para não fazer. Porque não é errado surgir essas vontades, não, elas são dentro de nós. Nós temos é que lutar. O famoso bom combate. Eu vou lutar contra mim mesmo, contra o homem velho que eu sou. Não velho fisicamente, mas velho de ideias, velho de experiências adquiridas. Então eu tenho que lutar contra esse homem velho a cada momento da nossa vida. Porque essa nossa encarnação hoje, que estamos vivendo, ela é a melhor delas. Porque nós já viemos em outras reencarnações sempre lutando contra essas ideias, contra essas coisas ruins que a gente adquire. E a gente, cada vez que a gente reencarna, a gente elimina muitas coisas. Mas não elimina tudo. Porque uma encarnação, ou 2 ou 3, não é o bastante para que a gente possa resolver os nossos problemas espirituais. Por isso, por vigiar e orar. E o Fernando Miramês, nessa época que ele encontrou com Jesus, ele já vinha essa reforma íntima, ele já tinha feito. Ele já era um homem bom. Ele já não tinha ideias de fazer mal a ninguém. Mas ele ainda tinha um apego. Ele ainda era meio vaidoso com aquelas coisas. Então, enquanto nós não pagarmos o último centavo, nós não seremos retirados da prisão. Ou seja, essa prisão é a vida encarnada, esse corpo físico, esse mundo de provas e expiações. Enquanto não pagarmos o último centavo, significa enquanto nós não eliminarmos da nossa personalidade, do nosso coração, todas as coisas que nós somos boas. Trocarmos por virtudes. Então, o processo da reencarnação é esse o objetivo dele, é nos fazer estar de frente com as dificuldades e vencê-las, sermos fortes, sermos confiantes, porque Deus está sabendo o que acontece conosco e está nos ajudando sempre. Ele nunca deixou de ajudar nenhum de nós. A gente pensa que Deus é muito grande em função que nós somos pequeninos em relação a esse universo que é todo habitado, esses mundos que estão por aí, que Deus não tem tempo para nós, tem. Deus cuida de cada um de nós pessoalmente, porque Ele nos conhece. Então as suas leis, elas são justas, elas nos envolvem. E nós temos que ter essa confiança. Muitas vezes a gente acha que a gente está abandonado, e a gente nunca está abandonado. Muitas vezes a ajuda que recebemos é uma ajuda que não é a que nós pensamos. Eu peço a Deus ajuda para um determinado problema que eu estou passando, achando que as ajudas, eu tenho uma lista de coisas que poderiam acontecer comigo, que é a minha ideia. Mas Deus pensa diferente. Às vezes o que Deus pensa para nós, para nos ajudar, nós nem imaginamos. E vem uma coisa que acontece, um acontecimento na nossa vida, que a gente, muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente não liga as coisas. Não liga que aquele acontecimento é a ajuda que eu estou recebendo, que vai me fazer resolver o problema que eu estou sofrendo. Basta que eu acolha essa ajuda confiante, que eu vou descobrir que essa ajuda, em determinado momento eu vou descobrir que era isso que eu precisava, porque a partir do momento que eu aceitei a ajuda, o problema vai começar a desaparecer, ou vai começar a ficar
vai começar a ficar menor. Então nós temos que ter confiança nesse Pai maior, confiança nessa ajuda que recebemos. Jesus diz: seja o seu falar sim, sim, não, não. E a gente muitas vezes, no lugar do sim a gente fala não, no lugar do não a gente fala sim, e no lugar que a gente fala não, depois a gente troca por sim e vice-versa. A nossa vida é assim. Nós, no plano reencarnatório que participamos, lá no mundo espiritual, antes de estarmos aqui na carne, nós combinamos muitas coisas. Nós dissemos sim ao processo de reencarnação. Quando a espiritualidade maior nos reuniu no plano espiritual, junto com os nossos desafetos, com aqueles espíritos que fomos amigos e inimigos, que tivemos qualquer problema no passado, esses irmãos todos reunidos, nós dissemos sim ao processo reencarnatório. Vamos reencarnar. Vamos reencarnar vocês juntos, vocês vão formar uma família lá na Terra, para que vocês possam viver juntos e acabar com essas confusões, acabar com esse ódio, com essa raiva. É a oportunidade que Deus dá. Aí eu digo sim à reencarnação, claro que eu quero. E chego aqui na Terra, reencarnado no processo da família, com as pessoas, com os espíritos que lá estavam comigo, que muitas vezes eram desafetos, que eram inimigos, que também eram amigos. E quando eu chego aqui, o meu sim vira não, porque eu começo a ver os problemas que acontecem, a dificuldade da convivência, porque nós trazemos o esquecimento do passado, mas a nossa intuição, o nosso coração, dentro da nossa consciência, nós sabemos quem é quem. Nós não lembramos dos fatos ocorridos, mas lembramos de quem é quem. E aí vem as dificuldades da convivência, do pai com o filho, do filho com a mãe, do irmão com o outro irmão, porque são espíritos que estão aqui exatamente para vencer essas dificuldades, para se regenerarem uns com os outros. Foi o sim que dissemos lá no nosso plano. E aí a gente diz não, a gente vira as costas, briga, sai de casa, abandona o pai, abandona a mãe, abandona a esposa, abandona o esposo, vira as costas para o irmão, porque a gente está dizendo não a um sim que dissemos lá no nosso plano reencarnatório. Por isso Jesus disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Se é não, se é sim, é sim. Tem até a palavra lá dos dois filhos, que o pai chega e fala: meu filho, hoje você vai trabalhar na minha vinha, hoje, porque o hoje é que importa. O ontem já passou e o amanhã ainda não chegou. Então, meu filho, hoje você vai trabalhar na minha vinha. E o filho fala: perfeitamente, meu pai, eu irei. E não vai. O pai chega lá na vinha e não vai trabalhar. Não foi. E vira para o outro filho, no outro dia, fala: meu filho, você vai trabalhar hoje na minha vinha. E esse filho fala: eu não vou, de jeito nenhum, eu tenho outras coisas para fazer. Mas o pai chega lá na vinha e o filho se arrepende e vai para trabalhar. Então as duas, o sim, sim, não, não. Um sim que vira não, um não que vira sim. E nós somos esse exemplo. Nós somos mais o filho que diz não e depois arrepende. Porque nós dissemos não para muitas coisas. Nós dissemos não para nos desapegarmos. Por exemplo, é um grande não que nós fazemos. Nós dissemos. Porque a gente sabe, com os conhecimentos que já temos, quais são as nossas necessidades, quais são as coisas importantes que nós devemos investir a nossa preocupação. E a gente diz não para elas, porque a matéria, a vida material, a porta larga, ela nos envolve de forma a nós virarmos as costas para a responsabilidade. A responsabilidade que não tem atrativo. Por isso é uma porta estreita, é uma portinha estreita com um caminho tosco, mas é que leva à felicidade. Mas nós queremos aquela porta enfeitada, grande, bonita, cheia de atrativos. Então a gente não consegue dizer sim
para a porta estreita. Mas lá no plano espiritual, quando a nossa mente está mais aberta, nosso entendimento é mais amplo, nós não pensamos com a mente material, porque nós somos espíritos, estamos desencarnados, fora do corpo. A gente tem uma grande visão das coisas, e a gente vê essa lei divina, essas responsabilidades que estão na nossa consciência, e a gente vê o tanto de momentos em que nós desperdiçamos as oportunidades que Deus manda para nós, para que a gente tenha facilidade de caminhar, e a gente despreza, e a gente sofre com isso, de remorso, de arrependimento. A gente vê tudo isso no plano espiritual, e a gente lá diz o sim, e quando chega aqui, a gente diz o não. Porque quando é muitas vezes para a gente fazer uma visita a um enfermo no hospital, a fazer uma visita a uma família necessitada, a vir uma vez por semana numa igreja, assistir uma missa, assistir uma oratória lá com o pastor, ouvir a casa espírita, assistir uma palestra, se enganjar numa tarefa. Muitas vezes a gente diz sim no momento, mas na hora exata a gente diz não. Muitas vezes a gente tem uma tarefa que a gente disse sim para ela, e chega no dia e na hora a gente fala que não. Eu tenho uma outra coisa importante que eu vou fazer. Aí seria, olha, eu não vou poder participar da tarefa hoje, porque eu tenho que ir no aniversário que eu fui convidado, não posso faltar. Aí eu não vou participar da tarefa hoje, porque eu vou receber uma visita lá em casa, e eu tenho que estar lá para receber essa visita. Ela não pode chegar lá, ser recebida por outra pessoa e ficar me esperando quando eu voltar. E outras coisas por aí. E a gente vai dizendo não a um sim. Mas também a gente diz, sai para o aniversário, e chega lá no aniversário, a nossa mente, a nossa consciência começa a nos chamar a atenção, e a gente, gente, eu não vou poder ficar mais não, e vai de volta para a tarefa. Porque a gente recebe, fala um não, e depois transforma em sim. Então, muito propício essa parábola dos dois irmãos, que é o que acontece conosco no dia a dia. Se a gente for analisar e pensar, pensa bem, quantas vezes nós todos dissemos não a um compromisso que tínhamos feito com a fraternidade, vamos dizer, não com a casa fraterna, com a fraternidade de um modo geral. Muitas vezes a gente prefere deixar para a semana que vem. Não, uma semana que eu faltar, hoje não vai fazer falta, tem outras pessoas lá que vão dar sequência. A minha presença não vai ser necessária, senão eu posso faltar. E a gente falta. Mas a gente sempre acha que a tarefa que a gente abraça é para o bem do outro. Então, se tem outras pessoas atendendo, o outro vai estar atendido, não tem problema eu faltar. Mas a gente engana, porque a tarefa que a gente abraça é para o nosso bem. Somos nós que recebemos as graças e as boas energias da tarefa. É claro que o atendido recebe aquilo que precisa, mas nós recebemos muito mais. Nós recebemos muito mais, a gente não percebe isso. A gente diz muito não para o sim. Então a gente precisa de refletir sobre isso. Refletir sobre essas nossas escolhas, o que é importante, o que não é importante. Nós recebemos um irmão, pouco tempo agora aí, que disse que de repente resolveu dizer um sim, muito propício, porque antes não ligava, mas a vida foi lhe trazendo alguns dissabores, e ele percebeu que os sims que ele dizia não eram tão importantes. Então ele resolveu dizer o sim para o não. Então a gente vê que Deus não desiste da gente, de nenhum de nós, mas nos deixa descobrir por conta própria o momento de voltar a ensinar.
voltar atrás nas nossas decisões, tomar o caminho certo, como o filho pródigo, aquele filho que disse não e saiu para o mundo afora. E a vida foi lhe ensinando aos poucos, ele foi perdendo, até um momento em que ele não tinha mais o que perder. Ele ficou negativo consigo mesmo. Pois não. Ô Mendes, com licença, só uma observação. Pois Essa tarefa aí pode se considerar bônus hora? Essa tarefa pode se considerar como sendo bônus hora? Pode. O bônus horas é exatamente as boas energias que a gente consegue armazenar na nossa consciência. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós estaremos apresentando esses bônus horas, ou seja, as obras que eu construí, aquilo que eu fiz de bom. Então, sim, pode ser assim, e entendeu? Obrigado. Mas então aquele filho, ele estava negativo, ele já tinha perdido tudo. Numa terra onde, lá na região, na época das parábolas, né? Lá naquela região do Oriente Médio, que era lá que aconteceu a vida de Jesus, lá em Israel, Iraque, Irã, aquela região lá, região onde os porcos são animais imundos. Lá ninguém come carne de porco, são animais imundos. E esse filho perdeu tudo que tinha e foi cuidar de porcos. E nem a comida dos porcos ele podia comer. Então ele lembrou do pai. Meu pai, na casa do meu pai, eu tenho fartura. Os empregados do meu pai têm fartura. Ninguém passa necessidade na casa do meu pai. Eu vou voltar para ser um empregado do meu pai, que eu não mereço ser chamado de filho dele. Então ele começou a dizer o sim, o não, porque ele tinha dito sim, né? Que ele queria sair para mim. Ele resolveu cair a ficha dele, que lá na casa do pai dele, ele não estaria passando essas necessidades. Então eu vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu não mereço ser chamado de seu filho, me coloca como seus empregados. E quando ele foi se aproximando da casa, eis que o pai dele, a meio caminho, já estava esperando ele de braços abertos. E ele foi recebido com festas. O pai mandou vestir roupas, colocar uma sandália nos pés e um anel no dedo. Esse anel, o anel que representa a aliança da família, a aliança, demonstrando para todos que ele era o filho, aquele filho que tinha sumido e que voltou. Então, é o que a gente tem que sempre ter em mente. O nosso pai, aquele pai maior que está lá nos olhando do lado, ele, quando nós voltamos para ele, quando nós pensamos nele, ele já está a meio caminho a nos esperar. Por isso nós temos que sempre ter que ser confiantes, não deixar as dificuldades dominarem as nossas energias, as nossas vontades. Vamos ter confiança naquele Pai. A oração é o meio mais eficaz de falarmos com Ele. Nós não precisamos de ter palavras bonitas, nem grandes textos para falar com Deus. Basta que nós abrimos a boca e falamos aquilo que está no nosso coração. Que seja 2 palavras, é o bastante para Ele nos abraçar e nos envolver nas suas energias positivas e mandar os seus emissários sempre estar do nosso lado nos ajudando. Nós precisamos estar abertos a essa conversa com o Pai, porque o Pai é um Pai bondoso, é um Pai que quer sempre o melhor para nós. Então, a reflexão de hoje é que a gente pense nisso, na confiança em Deus, no desapego às coisas da matéria. O apego
o apego foi o que fez esse irmão Fernando Miramês demorar 15 séculos para poder seguir Jesus. E ele já estava preparado nas outras coisas todas. Então, vamos pensar nisso. O desapego. Não é proibido usufruir das coisas que Deus nos dá materialmente, porque é para isso que tem as coisas da matéria, para isso que o homem é inteligente, para construir, para descobrir, para inventar coisas para facilitar a nossa vida, para nos dar conforto. Mas que sejamos, que usemos essas coisas e não sermos usados por elas, porque a gente chega à matéria que passa a ser dono de nós. E não é, nós é que somos donos da matéria. Nós podemos manipular a matéria e dar a ela a importância que ela tem. Não mais do que isso. Porque nós somos espíritos e a nossa vida espiritual é o que importa mais. Porque esse momento material ele passa. A vida, 100 anos, vamos colocar como idade média, é o máximo que nós ficamos na matéria. E ficaremos no plano espiritual 15 séculos, no mínimo ou no máximo, conforme o nosso irmão aqui. A gente não sabe. Depende do nosso desapego, do nosso envolvimento com a vida espiritual. E a gente não sabe quando é que nós vamos ter nova oportunidade. Uma encarnação é um processo demorado, um processo difícil, porque uma encarnação necessita de tantos fatores que a gente não pode prever o tempo que demora, além do tempo da vaga na fila, porque nós somos aí uma população no mundo aí de pessoas encarnadas, no mundo inteiro, e lá no plano espiritual nós somos uns 3 ou 4 vezes mais, que estamos esperando oportunidades para reencarnar. Então, se a gente deixa passar uma oportunidade hoje, essa oportunidade pode demorar séculos para retornar a nós. E é tempo que nós vamos ficar sofrendo, arrependido e passando por essas angústias que todos os espíritos, todos nós passamos. Então, vamos pensar nisso, vamos segurar as oportunidades, vamos vivê-las da melhor maneira possível. Essa é a reflexão de hoje, e que é a reflexão que a Casa de Miramês, comemorando aí o seu aniversário, deseja para que todos possam ser felizes nessas escolhas. Obrigado a todos vocês. Bom dia. Obrigado, senhor Mendes. Obrigado pela lição. Então é isso aí. Quando Jesus nos chama, a gente pode até enrolar, né? Enrolar, deixar passar o tempo. Amanhã eu vou, depois eu faço. Mas vai chegar uma hora que a angústia vai ficar tão grande dentro da gente que a gente fala, não, tem agora. Uma hora a gente vai estar do lado de Jesus. Então não podemos perder a oportunidade de tempo nenhum. Gente, uma oportunidade aqui. Brilhe a vossa luz. Estamos falando em luz, é luz. É um sarau. É o 14º sarau de arte espírita da FEIM, né? Aqui serão reunidos, terão música, será no dia 28/10, sábado, de 15 às 18 horas, aqui na Mugambi. Participação especial do Grupo Flor de Luz. Então, é um convite a todos nesse acolhimento que vai ter aqui, com uma confraternização. Então cada um pode trazer um lanche, é o famoso lanche coletivo. Vocês conhecem como é o lanche coletivo? Não? Aqui traz um pedaço de bolo e come 2, porque aqui tudo multiplica, né? Multiplica-se as bênçãos, multiplica-se a nossa força para vencer as nossas deficiências, as nossas batalhas. Agora nós temos uma reunião de estudo que está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos, as obras Missionário da Luz e obras básicas. 19h45, todas as sextas-feiras de 2023.
Evangelho Vivência do Amor e Caridade, aqui na casa, ok? Eu não sei se hoje está fazendo a mesma coisa, fechando os portões às 19h45. Antigamente fechava 15 minutos antes de começar, né? Começava às 8h, fechava 15 minutos. Mas o horário que nós temos aqui é esse aí. Gente, vamos agradecer essa presença, agradeço a todos essa presença aqui. Vamos agradecer a Jesus da gente ter nos escolhido o caminho de vir aqui hoje, né? Escolhido estar aqui. Então, quando a gente decide um caminho bom, igual nós decidimos hoje, a gente recebe uma bênção maior que uma bênção particular. Então, vamos agradecer a toda a espiritualidade, a nossa Mãe Santíssima. Logo após o passe, quem sentir vontade vai iniciar ao lado aqui. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Uma boa semana a todos, muita paz, uma boa caminhada.